Fala pessoal, nesse vídeo nós vamos fazer a avaliação do novo HB20, HB20 2024 versão Comfort Plus. Então se você está pensando em pegar um HB20 modelo novo, esse vídeo vai te interessar bastante. Então vamos começar falando aqui um pouquinho da aparência do HB20 2024 Comfort Plus. Em termos estéticos, ele melhorou muito da versão anterior. Então o HB20 aqui no Brasil, ele teve a primeira versão, que foi muito boa, a segunda versão que não agradou muito, né, principalmente por causa da traseira, e esta versão aqui. Esta versão aqui eu acho que talvez seja a melhor de todas. Então aqui a gente tem o farol dianteiro dele, parábola simples, aqui nessa versão Comfort Plus. Nas outras versões ele vai ter assinatura em LED, vai ter projetor, mas na Comfort Plus e na Sense ele é essa parábola simples com a luz de posição aqui no meio. Então aqui não é seta, tá? A seta fica aqui no para-choque. E quando vem com o farol de neblina, fica aqui nessa gradezinha lateral, né? Aqui, ó, inclusive ela é vazada, né? Só que ela é vazada, ela sai para fora, ela não vai pro freio, não vai para dentro da caixa de roda, nada, ó. Ela vai para fora mesmo. Então, parábola simples, aí você fica, a luz de dia, né, a luz diurna, ela fica acesa aqui, nesse espaço aqui, e daí alta e baixa aqui na parábola simples. A grade com design bem trabalhado, bem diferenciado, né, e o símbolo da Hyundai aí no meio da grade. A gente nota no capô os vincos bem fortes, né, bem acentuados, bem pontudos, ali, assim como a parte do acabamento do farol, né, tanto as duas extremidades do farol com vincos bem acentuados, né. Passando aqui pela lateral, a gente tem mais ou menos os mesmos vincos da geração passada. Na versão Comfort Plus ele vem com repetidor de seta no retrovisor. Na versão Sense, que é a mais simples de todas, ele vem, parece que no paralama. Então é um diferencialzinho aí já dessa versão aqui, que vem então com repetidor de seta no retrovisor e é de LED, tá? Ele não é lâmpada halógena, ele é LED. Essa versão Comfort Plus vem então com rodas 15 polegadas, com pneu 185/60 contra aro 14 na versão mais básica, né? Então ele vem original, equipado com Michelin Primacy 4, um pneu excelente aí, o que dá um pouquinho mais de qualidade na rodagem e para o próprio carro, né? A Hyundai não quis abandonar, né, até porque é tendência esse acabamento aqui na coluna C, né, mas ele tá ok com o design do carro. A grande mudança foi na traseira do carro, que mudou muito e mudou para melhor, mas ela ainda assim tem um defeitinho grave aqui. Então aqui na traseira nós temos a lanterna, né, que ela vem aqui para cima do capô, mas ela acende somente essas partes extremas aqui, e ela, nessa versão pelo menos, ela não é de LED. Eu não sei se nas outras versões são, eu acredito que não, mas nessa versão aqui ela não é de LED. Mas ela é bem bonita, bem acabada, um design bem diferenciado, né? Aqui a gente tem o brake light e a seta, né, o pisca, ele saiu da lanterna e ele foi aqui para baixo. Então, claro, esteticamente fica legal, né? Você olhar a traseira desse carro aqui com o pisca no para-choque, fica muito mais legal. A lanterna fica bem clean, toda vermelha, fica um design bem interessante. Só que, para a questão de visibilidade para quem vem atrás, talvez não seja mais interessante, considerando ainda que nós estamos numa época que o pessoal só tem SUV, né, que é muito mais alto do que ele é um carro bem baixinho. Então isso aí pode prejudicar um pouquinho a visualização quando você está indicando uma conversão. E a ré fica aqui no cantinho, também aqui embaixo, que não tem problema nenhum. Ela é mais realmente
para iluminar o chão quando você está indo para trás, então fica ótimo na posição que está. Então vamos falar aqui um pouquinho do conjunto mecânico do HB20. Ele vem equipado com um motor 1.0 12 válvulas aspirado de 80 cavalos no etanol e 75 na gasolina. Motor excelente, é acoplado a um câmbio de 5 marchas que tem a relação bem acertadinha, a gente já vai falar sobre isso. Bom, aqui esse exemplar aqui está bem sujo, carro de uso, 27 mil quilômetros, nunca foi lavado o motor com certeza, né, pela aparência. Mas a gente vê uma questão aqui na Hyundai, que a gente vê o cofre do motor pintado da cor do carro, né, e um certo acabamento aqui no cofre que as outras marcas estão descuidando, mas a gente vê ao mesmo tempo a ausência aqui, né, pelo menos nessa versão, do anti-ruído aqui no capô, né. Aqui olhando o cofre do motor a gente vê, claro, algumas peculiaridades que a gente vê muito em carros japoneses e coreanos, né, que você vê aqui então, ó, a tampinha aqui do radiador, a gente tem reservatório de expansão aqui pro lado, coisa que a gente vê mais nesses carros japoneses e coreanos, né, os carros com projetos europeus você dificilmente vai ver a tampa do radiador, você vai ver só sempre a do reservatório de expansão, né? Então um pouquinho diferente, mas a gente vê aqui a qualidade construtiva do carro, por exemplo um coxim desse aqui, né, do motor, você vê que o carro tem uma qualidade construtiva bem diferenciada, e isso fica muito evidente na hora que você está dirigindo o carro, que é isso que a gente vai mostrar daqui a pouquinho. O sistema de freio dele é a disco na dianteira e tambor na traseira, que não dá pra gente ver aqui, porque é uma roda de aço bem fechadinha, então a gente não consegue ver daqui. E o sistema de suspensão dianteiro então é independente, e o traseiro com eixo rígido, como tradicionalmente os carros dessa categoria. Falando um pouquinho aqui do volante, então a gente tem as funções do som, aqui desse lado, e as funções do computador de bordo aqui desse outro lado, tá? O volante com um desenho bem bonito, bem elegante, a empunhadura bem discreta, diferente dos carros da Fiat ou da Renault, que tem aquela coisa meio caricata aqui, né, meio grandona demais. Esse aqui bem elegante, mas não deixa de ter, né, não é um volante liso, ele tem ali a empunhadura, tem um detalhezinho em prata aqui no meio que deixa ele elegante também. Tá, os mostradores também da mesma forma, elegantes, sem ser grande demais, mas com uma boa visibilidade. Tá? Combustível digital, temperatura digital, contageiro analógico, velocidade analógico, e a gente tem ali no meio o computador de bordo, que indica tudo, né? Porta aberta, porta-mala aberto, enfim. O carro está com 27 mil quilômetros rodados, a gente fez uma viagem com ele, então rodamos aí, ó, 1.386 quilômetros, ficamos no carro 20 horas, aliás, e 47, e consumo no carro 11,7. A gente já vai falar um pouquinho desse consumo aí, o que você pode esperar de consumo no HB20. Central multimídia bem completa, bem bacana, e principalmente Android Auto, Apple CarPlay sem fio. Isso é muito legal, tá? E difícil deixar nessa categoria. O design da central multimídia é o tipo flutuante, mas ele também faz uma graça aqui, né, no painel, que parece que ele está entrando para dentro do painel, né? Ele dá uma sensação diferente, os botões estão aqui mais para baixo, a tela mais para cima, então ele ficou bem, apesar de ser flutuante, integrado com o painel. Eu achei que ficou uma boa solução aqui para a central multimídia. A gente tem as saídas de ar também, você vê que são, de certo modo, resistentes, e com um designzinho legal. A gente tem esse detalhe prata aqui no meio do painel, que, como sempre, na maioria dos carros, ele danifica fácil, né? Então você consegue ver riscos mais facilmente nesses acabamentos, mas ele está até que se mantendo bem aí. A gente tem o ar-condicionado, que gela super legal, funciona super bem, tá? Mas do tipo normal, né? Analógico. Então com os botõezinhos aí para você ligar, desligar, escolher a posição, sem função automático, sem outras funções. É o básico mesmo, mas ele é bem eficiente, gela bem legal. Aqui a gente tem então várias tomadas. Aqui a gente tem a 12 volts para você colocar o teu adaptador de alguma coisa que você queira carregar, USB e específica tipo C para carregamento de celular. Aqui a gente tem a manopla do câmbio, né, o acabamentinho do couro aqui do lado e mais um acabamentinho prata aqui em volta. Porta objetos
freio de mão, porta-copos 2 e mais um porta-objeto aqui no final. O banco do motorista, ele vem então com regulagem do encosto, essa aqui, e a regulagem de altura. Essa alavanca, sim, tá? Ela te dá uma sensação um pouco de simplicidade, assim, ela a hora que você puxa, ela dá uma torcidinha aqui, parece que vai quebrar. Enfim, o volante não tem regulagem de altura, tá? O volante é fixo nessa versão aqui. Banco traseiro, como é de se esperar, um espaço um pouco menor aqui, mas não desconfortável. Mas veja, eu já encosto a perna aqui no banco, né? Uma regulagem para uma pessoa de uma altura mediana, né? Então aqui a gente consegue ter um pouquinho mais de detalhes sobre o tecido, que é bonitinho, a grafia dele, né? Elegantezinho. Painel, design do painel, ele é um design simples, porém elegante, né? Como eu já falei, bem resolvido. Você tem aqui o porta revistas aqui atrás, né? Da versão Comfort Plus, a partir dela vem, né? A versão Sense mais básica não vem. Então, assim, o espaço e o inclinamento aqui do banco de trás é confortável, tá? Você tem que levar em consideração que ele é um hatch compacto, né? E o vidro traseiro com aquela tendência sempre, né, de ir diminuindo de tamanho, mas mesmo assim você fica legal, você fica até com uma certa privacidade aqui atrás, que eu particularmente gostei do conforto daqui. É claro que quem for mais alto, obviamente, vai sentir uma certa dificuldade para andar atrás no HB20, mas como sente dificuldade em qualquer outro carro dessa classe. A chave do tipo canivete aqui no HB20, né, mas você vê a lâmina daquele modelo antigo ainda com os dentes. Você então abre e fecha, você tem a buzina de alerta e você tem a abertura do porta-malas. Mas a abertura do porta-malas não é assim como a gente está acostumado. Então você fecha o carro, você vai abrir o porta-mala dele, você deixa apertado, ele piscou, né? Então ele abriu? Não, ele não abriu o porta-malas. Ele liberou a trava elétrica do porta-malas para que você abra porta-malas, né? Mas ele não faz como nos outros carros que já abre o porta-malas, ele só libera a trava. A hora que você fechou o porta-malas, ele pisca a luz ali, e se eu for tentar abrir de novo, ó, não está liberado, tá vendo? Então o que ele faz aqui na chave é apenas liberar a abertura, ele não abre de fato. Então falando aqui um pouquinho do porta-malas do HB20 também, 300 litros aqui de capacidade do porta-malas, que para 2 até 3 pessoas, tá, vai tranquilo se não levarem muita bagagem. Mas assim, viajando em 2 pessoas, eu não senti falta do porta-malas, eu achei que ele deu conta do recado. E o acabamento do porta-malas é legalzinho, né? Então ele tem um tampãozinho aqui estofado. Você tem plástico nas laterais, que não é tão bom, ó, como você pode ver, ela acaba machucando quando você vai carregando coisas. E a parte de baixo aqui encarpetada também. E ele tem também acabamento aqui na parte de trás aqui do porta-malas. O step dele é aquele step tipo de emergência, então mais fininho, né? Ele não tem o step na mesma medida das rodas externas. Agora chegou o momento que o pessoal mais gosta, que é o que eu passo aqui a impressão ao dirigir, né? Andando com o HB20. Mas antes vamos falar um pouquinho do consumo dele. Então, se vocês prestarem atenção ali no começo do vídeo, ele estava acusando 11,7 km por litro quando eu mudei, 11,8, 11,7 km por litro quando eu mostrei o computador de bordo. Esse consumo aí foi de rodar 1.386 km, em grande parte rodoviário. Teve algumas partes em perímetro urbano, né, que a gente andou, inclusive a gente pegou urbano em horário de pico, né? A gente ficou no trânsito em torno de 1h30, quase 2 horas. Então ele caiu um pouco a média, mas eu afirmo que na rodovia você faz com esse carro tranquilamente 12,5, 13 km por litro, tá? Mas assim, tranquilamente, se não mais. Agora, na gasolina, você pode colocar aí, quem sabe, uns 4 km por litro a mais, tá? Urbano, eu acredito que ele fique na casa dos 10, 10,5, beirando 11,
talvez esse seja o consumo urbano dele, até porque ele não caiu muito, né? A gente chegou de viagem com ele marcando ali 12,1. O ritmo que a gente viajou foi um ritmo meio puxado, né? O carro não descansou e sempre rotações mais altas ali, de 3 a 4 mil RPM, então o carro não descansou, às vezes mais, né? Então o carro não descansou, então a gente colocou um ritmo meio severo ali de viagem, e ele fez mesmo assim 12,1, 12,2 km por litro. Então excelente o consumo dele, mas eu acredito que na gasolina, para quem prefere a autonomia, ele seja significativamente melhor, né? Mas mesmo assim você perde 5 cavalos, e o desempenho dele no etanol é espetacular. Esses 80 cavalos aliado a esse câmbio com relação bem curtinha que ele tem, faz o carro ficar bem valente na estrada. Bom, então falando primeiro aqui da ergonomia do HB20. Excelente, né? A pena é que nessa versão a gente não tem regulagem de altura do volante, mas a gente tem regulagem de altura do banco, você consegue reclinar o quanto você precisa. O banco tem um apoio lateral muito bom, tá? Não é bom, é muito bom. A maciez dele, ele não é nem muito duro nem muito macio, ele tá na medida certa, tá? O tamanho do habitáculo, as distâncias são boas, tá? Inclusive entre os passageiros aqui é bem confortável para o carro da classe dele, tá? Você não fica se esbarrando aqui no passageiro do lado. O carro, ele é muito bem planejado. Aqui nisso aí você já vê a diferença de engenharia e planejamento dos carros, quando você compara com algumas outras marcas que a gente sabe que não capricha tanto nisso. Bom, andando com o carro, tá? A nossa impressão é andar. Primeiro, o que eu gosto muito, embreagem muito macia, extremamente macia, tá? Câmbio com engates muito precisos, tá? Muito preciso. Então ele é um carro, assim, com relação a câmbio e engate de marcha, muito prazeroso de guiar. Ele se assemelha aí aos Honda, Volkswagen. Então é um engate bem gostoso, bem preciso. Você sabe onde o câmbio está, que marcha que está entrando. Você só precisa empurrar e ele guia sozinho, sabe? É muito gostoso. E quando você quer fazer uma tocada um pouco mais esportiva, você também consegue, né? Você tá andando relaxadamente ali com o carro, tranquilo, você consegue sem o carro dar tranco. Então o sistema de embreagem, acelerador eletrônico, toda essa parte eletrônica do carro se conversa muito bem, tá? Ele se acerta muito bem. A única coisa que eu achei que ficou devendo um pouco o sistema do Hill Holder. Ele segura um pouco demais o carro. Talvez eles tenham feito isso por algum motivo, né? Alguém se bateu com o sistema anterior, né? Talvez não tenha sido eficiente o suficiente para pessoas menos experientes ou pessoas que se adaptam menos, né, com dirigir um carro. E eles fizeram essa questão de que ele segura, né? O Hill Holder, para quem não sabe, é quando o carro está numa subida e você está na subida com ele e ele não desce para trás, né? Você solta o carro, solta o freio do carro, ele fica segurando o carro até você começar a andar para frente, de fato, né? Até você fazer aquele controle da embreagem, da primeira para arrancar, e o carro tiver certeza que ele está subindo, ele não solta o carro, né? O Hill Holder não solta o carro. Então, em determinados momentos que você precisa ser mais ágil, isso atrapalha um pouco, mas no geral, excelente. Então vamos falar sobre a suspensão do HB20. Talvez seja a parte desse carro que eu mais gosto. Ela é uma suspensão com uma engenharia super bem resolvida, tá? Que principalmente respostas da direção, ela é muito rápida, tá? Então você realmente aponta para uma curva, o carro aponta bem rapidinho, você mexe um pouquinho no volante, ele já está apontando, diferente de outros carros da classe, que você pode até fazer um zigue-zague aqui com o volante e o carro mal se mexe, né? Ele mal passa para a suspensão, tá? Essa mensagem. Então no HB20 não, é uma direção bem direta, bem precisa. Isso eu acho importante no quesito que ele te passa mais segurança
para você guiar e mais prazer ao dirigir também, é claro. Nas curvas você não sente o carro rolar, né, a carroceria rolar, dobrar tanto como nos carros também concorrentes na categoria dele. Então ele é um carro muito estável, você entra com segurança na curva, porque o volante responde bem e a suspensão acompanha. A impressão que dá, tá, e que acredito que seja isso, a suspensão ela é realmente projetada para uma motorização mais forte, para condições, digamos assim, mais severas do que o 1.0 aspirado consegue levar esse carro aqui. Então você sente que para essa motorização, para esse conjunto mecânico, você tem um sistema de suspensão super dimensionado. E você pode andar até em ritmos mais severos com esse carro aqui, né, mais rápidos, etc., com muita segurança, porque você vê que o carro num todo está suportando aquilo muito bem, até porque justamente reflete naquela questão da sensação de velocidade, né? Você sente que 130 km por hora para ele é brincadeira, né? Parece que você está a 100, ele não transpassa isso, porque a suspensão é muito bem projetada, né? Claro que tem também influência da carroceria, influência da aerodinâmica, mas você tem aí uma suspensão super bem acertada. É claro que ela cobra um precinho por isso aí, né? Em ruas ruins, buraco, lombada, você sente que ele é um carro mais firme. Paralelepípedo, que é aquela questão de vibração, ele é muito confortável, ele não te passa tanta a vibração, né, do asfalto, do paralelepípedo ali, das pedras, etc e tal. Ele não passa tanto isso para você. Mas claro, passar em lombada, ele tem aquela reação mais firme. Ele não chega a ser duro, ele não é um carro duro, ele é um carro firme. Você sai da lombada, ele não fica balançando, ele não dá aquela balançada grande, que nem, por exemplo, o Cronos que a gente testou. Ele é um carro que ele é firme, ele desce firme, até porque é meio clássico dos hatches isso, e dos carros coreanos e japoneses também serem mais assim. Esse é um carro mais firme, porém mais preciso. Falando de isolamento acústico, que é bem importante, ele também é melhor do que a média da classe dele, tá? Então você entra num carro, fecha os vidros, você já tem um isolamento legal do mundo exterior aí, né? O ronco no motor invade um pouquinho o habitáculo, mas é só o do motor, né? O câmbio você não escuta, o câmbio funcionando, tá? Se é muito pouco. Barulho de rolagem você tem, tá? Do pneu ali. Você pegou um asfalto um pouco mais poroso ali, mais áspero, você vai escutar até que bastante, mas não num nível incômodo. Em outros carros que eu já tive, por exemplo, a Mitsubishi SX é um carro que incomoda um pouco o barulho de rolagem do pneu. Ele não chega nesse nível, né? Até porque ele tem pneus muito bons também, que não são tão barulhentos, mas ele não chega nesse nível. Mas o isolamento acústico do exterior, então uma moto passando do teu lado, um caminhão passando do teu lado, tudo se já escuta menos do que em outros carros, que faz o HB20 também parecer um pouco acima aí do que o restante da classe dele. O sistema de central multimídia é muito legal, mas o som dele fica devendo um pouco, né? A qualidade do som aí ele fica devendo, tá? Ele vem com alto-falante simples, não tem tweeter na coluna, nem na porta, em lugar nenhum, né? Então é um alto-falante que ele faz o papel aí de médio, grave, agudo, tudo ali embaixo, né? Então essa versão aqui ele já vem com os 4 alto-falantes, parece que na versão mais simples ele só vem com 2, mas ele não tem qualidade, né? Ele não surpreende, é um sonzinho normal. Se você quiser um pouquinho mais de qualidade, você também vai ter que investir aqui. E é isso então, pessoal. Se você quer um carro mais equilibrado, aí tanto para uso urbano quanto uso rodoviário, né? Um carro que desvaloriza pouco, o HB20 é uma ótima opção. E não esquece então de deixar teu like aí se você já é inscrito, e se você não é inscrito, se inscreva. E principalmente se você quer
aprender a fazer avaliação de carro, não quer mais ser enganado no Auto Center que manda você fazer tal coisa no carro, você vai lá para trocar um pneu, diz que tem que trocar o carro inteiro, você não sabe identificar se o carro está com problema ou não está com problema, se você não vai comprar um carro seminovo, não sabe identificar se o carro já foi batido, se não foi, se o motor tá bom, se não tá, se tem muita manutenção por fazer ou não tem, se a documentação tá certa ou não tá. A gente tem aqui uma série de vídeos, um curso inteiro, completo, para você acompanhar. Basta você ser membro aqui do canal, tá? É R$ 4,99 por mês, é muito barato, mas você vai ter acesso a vários vídeos exclusivos, tutoriais aí, é um curso completo, são mais de 40 vídeos aí para você estar conferindo, mas só para membros do canal. Ah, e não esquece de deixar teu comentário ou tua dúvida aí que eu respondo todo mundo. Até o próximo vídeo, um grande abraço.